Olá pessoal, eu sou o Ícaro e no vídeo de hoje eu vou comentar aqui sobre a terceira temporada de uma das séries mais legais baseada em quadrinhos. Estou falando, é claro, aqui, de... Ficou incrível! Eu não sei não. Esse parece meio sério. Sim, essa série maravilhosa que recentemente terminou aí com seu 8º e último episódio, então eu vou comentar justamente sobre o que eu achei dessa nova temporada de... Mas então já vai deixando de enrolação, já se inscreve aí embaixo, ativa o sininho para receber as notificações sempre que tiver vídeo novo e deixa o like também que ajuda mais o canal a crescer. Mas então, é isso, né? Roda a vinheta. Bom, originalmente um quadrinho criado por Robert Kirkman, que surgiu na editora da Image Comics, que em 2021 ganhou uma adaptação pela primeira vez na Prime Video em formato de série animada, que conquistou o público, fazendo com que em 2023 ela voltasse com a sua segunda temporada, que eu devo dizer que foi bem problemática. Não pelo conteúdo em si, mas porque a Amazon teve a brilhante ideia de picotar essa temporada em 2 partes e ficar lançando essas partes com episódios semanais ainda. Não é mistério pra ninguém que essa foi uma das piores decisões que a Amazon poderia ter tomado, porque isso matou completamente o hype da série. Mas para nossa sorte, voltou agora com sua terceira temporada lançada normalmente, obrigado, no formato semanal. E ainda bem, porque a narrativa dessa temporada ela foi muito bem arquitetada para cada uma das semanas de lançamento. Foi ótimo acompanhar e ficar esperando ansiosamente pelo próximo episódio, principalmente quando o final se aproximava. Acho que já dá para adiantar que essa aqui foi sem dúvida a melhor temporada das 3. Eu gostei muito que eles focaram bastante no dilema do Mark, sobre se ele deve matar ou não em situações específicas, mostrando também muito a dinâmica dele com o seu meu irmão Oliver, que tem uma dinâmica muito bem feita ao lado do Mark. E é muito interessante acompanhar isso porque a gente vê que o Oliver ele não tem esse apreço pela humanidade e pela vida como o tem. Ele é praticamente um estranho ali naquele planeta, fora o fato também de que ele é filho do Omni-Man, então ele herdou boa parte daquela crueldade, vamos dizer assim. Então é muito interessante ver esse conflito entre eles dois, mas mesmo assim a gente vê o... Tá bom, vou parar com isso. Ensinando o Kid Omni-Man, né, que como o Oliver quis se chamar, a meio que ser um herói ali na Terra e ajudar as pessoas. Mesmo que em algumas horas o Mark tenda a concordar com ele. E isso eu achei muito interessante de ver nessa temporada. Que mesmo tendo uns episódios ali com as tramas meio jogadas, fazia parte de um contexto geral e principalmente focava nesse tema. Como foi o caso do episódio do Imortal, onde o Mark acaba matando ele. Mas ainda assim eu acho que serviu para construir esse dilema que ele tava passando por toda a temporada. É bem bacana ver também como eles abordaram as consequências das ações do Invencível. Aqui a gente tem o Powerplex, que é um vilão que ele meio que ficou obcecado por matar o Invencível justamente porque ele sofreu por conta daquela luta que ele teve com o pai dele. Fazendo até meio que uma abordagem meio Batman vs Superman ali, só que se fosse bom. Mas é muito da hora ver toda essa obsessão dele pelo Invencível e ele culpa o Invencível por tudo o que ele fez e o que ele faz, porque ele acaba matando a própria família mesmo tentando matar o Invencível. Então esse arco foi muito bem construído aqui na série, no quadrinho ele também é muito bom, então acho que eles conseguem replicar perfeitamente aqui também. Sempre foi um dos fortes de Invencível explorar essa moralidade dos personagens. A série sempre soube desenvolver isso muito bem. O próprio Cecil teve um destaque muito grande aqui nessa temporada, explorando o passado dele e mostrando o início também de sua carreira, onde ele era tão inocente quanto o Mark. E é muito foda a gente acompanhar o ponto de vista do Cecil, porque ele está tomando decisões até que meio drásticas, mas que é por um bem maior. Funciona muito bem aqui porque bota o espectador justamente para pensar, tá, ele não está tão errado assim, porque ele dá uma segunda chance pro Asa Negra de fazer a coisa certa, e também chama aquele cara dos androides bizarros, né, pra trabalhar junto com ele. E eu fiquei pensando justamente nisso, porque ele tá usando meio que um mecanismo ali de reabilitação, por mais bizarro que seja, que tá funcionando, querendo ou não. Então fica meio dúbio saber se o Cecil tá fazendo é certo ou errado. E o conflito do Mark com ele é muito bem feito, porque são dois personagens que são até meio que opostos, mas que eles se conversam bastante, eles se parecem muito. É angustiante quando chega a parte final ali daquela briga, que o Cecil ele ativa um som muito forte que faz o Mark se contorcer de dor, e depois também que ele quebra isso, ele ameaça o Cecil, é muito foda. As lutas ainda estão muito bem animadas, com bastante violência explícita, eles não têm vergonha nenhuma de mostrar isso. Mas, no geral, a animação de Invencível continua sendo um de seus pontos mais fracos. É sem muita inspiração, sem muitos detalhes, onde tem umas horas que a pessoa simplesmente observa um PNG de uns personagens. Embora eu goste das lutas, eu não acho que elas sejam espetaculares.
mas funcionam. Outra coisa que eu gosto bastante aqui é da série no geral, na verdade, é sobre o desenvolvimento dos personagens. Dá pra ver que em suma maioria houve um amadurecimento ali, houve uma mudança da primeira temporada pra cá. E eu quero destacar aqui em particular o Rex, que embora eu não seja muito fã desse personagem, eu achei ele até bem irritante certas horas, mas ele acaba sendo engraçado, dá pra ver uma clara mudança dele no início pra como ele terminou aqui. Inclusive ele tem um destaque bem maior na animação do que no quadrinho, até chegar à sua morte durante a Guerra Invencível. E nessa temporada também tivemos finalmente o Mark se relacionando de vez com a Ivy Atômica. E ambos se entendem, se conversam por estar no mesmo ramo, querendo ou não. Eles têm realmente uma química. Eu acho que eles apressaram demais isso na série. Eu acho que acontece muito rápido, mas acontece com muita naturalidade, então consegui comprar, deu certo no final. Mas bom, agora eu acho que dá pra falar dos 2 medalhões dessa terceira temporada, que foram os episódios finais. A começar pelo episódio 7, que foi o arco da Guerra Invencível, um evento catastrófico de proporções gigantescas que eu não gosto. Tá, calma, eu vou me explicar. Eu quero começar dizendo aqui sim que todo esse arco do Armstrong Levy eu não sou muito fã, não acho ele um vilão tão legal não. Eu acho ele tão... tá ali. E nos quadrinhos, quando eu li A Guerra Invencível, eu achei uma das coisas mais esquecíveis do mundo, porque acontece muito rápido. É basicamente uma edição de 30 páginas e tipo, o final inteiro é só o Invencível contra esse cara. Então se tornou meio decepcionante. Mas eu entendi o que eles queriam passar com todo esse arco, né? Que é justamente a questão das consequências. Porque o Mark não matou ele, acabou acontecendo o que aconteceu. É uma proposta condizente, mas eu achei ali só uma porradaria gratuita jogada. Com vários invencíveis e um desfecho também meio meh, porque o cara acaba fugindo no final. Mas eu devo dizer que eu acho que eles melhoraram esse arco aqui na animação. Acho que eles tiveram um pouco mais de tempo para desenvolver isso e os personagens envolvidos, querendo ou não, estão melhores aqui. Alguns aqui tiveram uma participação até mais ativa, como é o caso do Rex, que nos foi mostrado bastante do desenvolvimento dele ao longo dessa temporada, para culminar no seu sacrifício no final. Mas outra coisa também que faz a Guerra Invencível ficar meio esquecida é justamente o que acontece depois, que rouba totalmente a atenção. Porque aí vem pra mim o que foi o auge de Invencível, que é a chegada do Conquista. Nossa, quando o Mark tá lá desolado por tudo que aconteceu e do nada ele escuta uma voz e aparece o Conquista, nessa hora eu falei, tá que viver nesse mundo invencível é a pior coisa que tem. Porque é um desastre atrás do outro. Os caras não tem descanso. E cara, aí chega o Conquista, tá, o Mark tá lá desolado, aí ele olha pra ele, pega e fala: então tudo que eu quero fazer agora é bater em alguma coisa o mais forte que eu puder. Aí, bum, porradaria come solta. E aqui Invencível vira Dragon Ball. É quase um episódio inteiro só de porradaria. Destruição desenfreada pra tudo que é lado e agonizante, porque o Mark começa com ódio, raiva, até um pouco confiante, porque ele tá muito furioso por aquilo que tinha acontecido. Aí chega mais um desastre na vida dele. Só que a questão é que ele nunca teve controle dessa luta, porque o Conquista é muito mais forte que ele. E as coisas só vão piorando quando vão chegando outros personagens pra tentar ajudar. Chega o Oliver e ele quase morre. Ele só dá um tempo ali pro Mark respirar, mas é até agonizante a cena que ele tenta torar o Oliver no meio. Cara, nossa, velho, Invencível é bom demais. E nossa, quando chega a Eve, o Mark já olha pra ela com aquela cara triste, sabendo que ela vai morrer. Isso sim é uma baita construção de personagem. E eu gosto muito como eles dão um destaque maior pra Eve aqui nessa luta do que no quadrinho, porque no quadrinho ela só aparece basicamente pra apanhar. Aqui ela pelo menos consegue dar uma brincada e encaixar algumas porradas ali no Conquista. E eu devo dizer que eu não esperava que fosse acontecer aquilo. Eu achei que ela realmente iria morrer, mas voltar à vida por conta dos poderes dela, sendo meio que um deus ex-máquina ali, mandando um Kamehameha e tal, assim, eu achei meio viajado até. Mas foi maneiro, devo admitir. Mas a melhor parte é quando o Mark ele vai ao seu extremo e ele vai com tudo pra cima do Conquista, ele quebra o braço, quebra a perna e depois só vai na cabeçada. Nossa, que final épico. Dá pra dizer que todo o orçamento da animação foi posto aqui nessa batalha final. Mas é muito engraçado o que acontece depois, porque termina no funeral do Rex e tá todo mundo ali e é só uns PNG recortados, parecendo aqueles PNG de arte conceitual. É muito engraçado, velho. E aí termina com os ganchos para as próximas temporadas, né? Teve o Battle Beast, que ficou vagando ali pelo espaço, o Omni-Man fugiu da prisão, vai continuar a história lá dos aliens de Marte, né? Mas o que eu mais gostei foi o Cecil escondendo o corpo do Conquista vivo e um monte de concreto. Nossa, isso vai dar uma merda poderosa. Mas bom, falando agora aqui das minhas considerações finais sobre essa temporada, eu acho que foi a melhor da série, sem dúvida. A animação ainda não é um ponto tão forte de Invencível, e eu acho que não vai continuar sendo. Eu acho difícil eles melhorarem, já
já que eles confirmaram que vão lançar uma temporada por ano, é o planejamento deles. Mas o que torna Invencível tão interessante é justamente a história que eles nos contam. O desenvolvimento desses personagens, os dilemas abordados, as temáticas trabalhadas. Invencível tem uma coisa que eu acho muito interessante, porque ele dá a entender um pouco que ele vai ser uma obra de super-herói meio genérica, só que ele te surpreende, subvertendo suas expectativas. É uma adaptação bem fiel ao material original, né? Tendo algumas mudanças ali, é óbvio que iriam ter, né? Mas eu acho que eles conseguiram deixar bem fiel e manter a essência do que é Invencível. Foi uma temporada que ela foi crescendo muito, e quando chegou no final, ali sim foi um clímax digno. E eu acho que daqui pra frente só vai melhorar. E é por isso que eu fecho a terceira temporada de Invencível com a nota 8. Mas agora é a sua vez. Comenta aí embaixo o que você achou dessa temporada, né? Comenta suas expectativas para uma próxima, que não deve demorar muito para chegar. Mas então vou ficando por aqui. Não esquece mais uma vez de se inscrever aí embaixo, ativar o sininho para receber notificações sempre que tiver vídeo novo e deixar o like também, que ajuda mais o canal a crescer. Mas então eu vou ficando por aqui. Valeu, até a próxima aí. Bazinga!